Pessoal, bom dia a todas, bom dia a todos. Em breve nós vamos iniciar, tá bom? 11h05 eu começo a falar com vocês, esperar o restante das pessoas entrarem e aí a gente segue. Bom dia, em alguns minutinhos nós iniciaremos o workshop, tá bom? Por volta de 11h05. Bom dia a todas, bom dia a todos. Mais um minutinho e nós iniciaremos.
Vamos iniciar? Bom dia a todos, bom dia a todas. Mais um workshop do Projeto dos Hospitais Saudáveis. Muito bom estar aqui com vocês. Esse é o nosso terceiro workshop relacionado à ferramenta do GHG Protocol, para que vocês possam construir as emissões das unidades de vocês. Dou um bom dia, muito bom estar com todos vocês novamente. Esse workshop ele está até às 13 horas, mas nós acreditamos que vamos encerrar ali por volta de meio-dia. Caso vocês tenham dúvidas, fiquem abertos a perguntar, tá? Levantem a mão. Não precisa esperar eu parar de falar para fazer a pergunta, pode já levantar a mão que conforme a gente vai falando, eu vou olhando aqui e vou abrindo espaço para que vocês perguntem, como foram os outros também, tá? Nós vamos falar aqui, nesse workshop, só das emissões indiretas. As emissões diretas, que é o escopo 1, nós já falamos aí no workshop, que foi o primeiro e o segundo, tá? Depois a Monique vai compartilhar com vocês aqui o link. Então, eu dou as boas-vindas, também chamo o Eric, todos vocês já conhecem o Eric, para fazer aqui a apresentação e ter a honra de dar o boas-vindas para vocês também. Eric, por favor. Obrigado, Dairo. Pessoal, bom dia. Começar pedindo desculpa a vocês que eu não estou conseguindo abrir minha câmera, então, infelizmente, vocês não vão me ver hoje. Ou felizmente, né? Não sei. Tô brincando. Mas saudar a presença de todos aí. Para nós realmente é sempre uma felicidade esses momentos que a gente consegue se encontrar. O PHS está com uma rede crescente, cada vez mais diversa. E nesse sentido a gente acaba vivendo um tempo feliz, né? No sentido que a gente tem essas ferramentas digitais, online, para que a gente possa fazer esses encontros, né? Num país tão grande quanto o Brasil, a gente sabe que uma logística física seria bem mais difícil. Então, óbvio que a gente gostaria mais de estar com vocês presencialmente, mas aqui para o nosso workshop, essa ferramenta online nos ajuda muito. Bom, vou começar por alguns recadinhos para vocês. A gente tem a felicidade de anunciar aqui para vocês em primeira mão que o prazo para os nossos para a submissão de dados desse ciclo, né, do ciclo 2023-2024 foi estendido, né? A gente tinha um prazo original que finalizava agora no fim do mês de agosto, né, no 30 de agosto, mas a gente conseguiu aqui se reorganizar internamente para dar mais aí aproximadamente 2 semanas de prazo para vocês. Então, é um tempo aí para tirar dúvidas, para revisar os dados, para buscar dados que a gente ainda não conseguiu e, eventualmente, até para começar, né? Então, se alguém tiver aí bastante animado e quiser começar, conta com a gente, porque a gente vai estar aqui disponível para ajudar vocês, tá bom? Mas fica aí o nosso reforço, né, e o nosso incentivo para que vocês participem, e uma das formas desse incentivo é esse prazo estendido. Pedir para passar para o próximo. Bom, então, como eu ia dizendo, né, a gente está feliz que temos as ferramentas online para se encontrar, mas é óbvio que a gente sempre está sentindo falta daquele aperto de mão, daquele abraço, daquele contato presencial, né? E então, o momento para a gente fazer isso vai ser o nosso seminário Hospitais Saudáveis, né? Vocês sabem que o seminário ele é anual, né? Então, agora em 2024 nós vamos ter a acho que o 17º, né? Me ajuda aí, Odair, o Munique, mas o 17º Seminário Hospitais Saudáveis. E só que saiu a nossa tela agora. E esse ano a gente vai ter. Eu não sei quem estava compartilhando, Odair ou o Munique. Monique, acho que Parou de. ela Ah, saiu a tá. tela. Tudo bem, sem problemas. Desculpa, eu fui confirmar que era o 17ª edição e perdi o compartilhamento. Nada, Vou sem, voltar aqui. sem problema, sem problema. Por um momento eu achei que tinha caído a conexão. Mas então sim, o 17º, e esse ano é um seminário bastante especial porque a gente vai fazer no Rio de Janeiro, né? Historicamente o nosso seminário foi em São Paulo, né? Mas esse ano a gente
faz o Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, e só tem um som aberto, Monique, acho que é o seu. A gente faz no Rio de Janeiro, por um bastante interessante. Primeiro, assim, sempre houve o desejo da gente diversificar, né? O PHS é uma organização nacional, então o nosso esforço vai ser sempre por ter eventos, o próprio seminário com uma abrangência regional maior. Isso é desafiador para a gente, não falta desejo, mas a estrutura, a logística, os custos de fazer em lugares mais distantes para nós é, é algo que a gente tem se esforçado para contornar, vamos dizer assim. E aí, então a gente dá um salto não tão grande, né? O Rio de Janeiro não é tão longe de São Paulo, mas para a gente já é desafiador, mas é uma oportunidade muito legal, porque, enfim, o Rio de Janeiro é o Rio de Janeiro, né, pessoal? Acho que não precisamos ficar explicando muitos motivos para ir para o Rio de Janeiro. Claro que o nosso seminário é um deles. E eu ia comentando, né? A gente tem uma conjuntura esse ano que é bem interessante, que é o Brasil está na presidência do G20, né? O G20 é aquele grupo das 20 maiores economias do mundo, que tem o G7, né? Que são as sete, e tem o G20, que são as 20 maiores. E, enfim, dentro da agenda do G20 tem uma série de questões econômicas, sociais, ambientais sendo discutidas. E uma delas é a questão, o grupo de trabalho de saúde, né? E o grupo de trabalho de saúde está discutindo uma série de coisas, mas uma das agendas que a gente vai estar trabalhando, estar levando adiante é a questão de clima e saúde, né? E concomitante com o nosso seminário, vão haver reuniões do G20, do Grupo de Trabalho em Saúde, no Rio de Janeiro também. Então, essa é uma das motivações aí da gente ter selecionado o Rio. Os dias 29 e 30 de outubro, e o local, a gente agora tem a confirmação final do local, que é o Centro Brasileiro de Cirurgiões. Ele é uma, enfim, perdão, o centro não, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, o CBC. Ele fica ali na região do Botafogo, e é um espaço de eventos muito interessante. É um espaço já, né, de uma organização da saúde, né, de profissionais da saúde. Então vai ser muito interessante. Pode passar, Monique. Pode passar para isso. E aí, pessoal, dentro do âmbito aí do nosso seminário, fazer o reforço para vocês, para a gente organizar aí, se esforçar para submeter pôsteres, né, dos trabalhos, das diversas iniciativas que vocês estão ah, realizando aí na unidade de vocês e também para as unidades que atuam no âmbito do SUS, a submissão também do Prêmio Amigo do Meio Ambiente, né, um prêmio anual e nesses QR Codes vocês podem obter mais informações. Nós temos ainda 15 dias de prazo para submissão. Nós já recebemos uma boa quantidade de trabalhos, mas, obviamente, nesse quesito é sempre quanto mais melhor. Eu, o Daíro, o Igor, Vital, todos temos feito, a Alessandra, temos feito muitas reuniões com vocês, né? E toda reunião a gente percebe que vocês estão muito criativos, com iniciativas muito interessantes, estão realmente aí tirando coelhos da cartola todo dia. E o pôster e o prêmio, né, são oportunidades de vocês publicizarem isso, é, apresentarem, organizarem informações e, eventualmente, aí no caso do prêmio, serem premiados. Então fica o reforço aí. E se vocês, bom, temos os QR Codes aí com mais informações. E se vocês tiverem qualquer dúvidas ou problemas, enfim, coisas que a gente possa ajudar vocês, por favor, contem com a gente, mandem mensagem, telefonema, e-mail, sinal de fumaça aí, gritem, a gente vai buscar atender vocês aí da melhor forma possível. Bom, com isso eu finalizo aqui minha parte introdutória. A gente volta para o Daíro. Desejar a vocês todos um ótimo
workshop nosso. Eu vou estar aqui atuando no chat, então, se quiserem pondo perguntas pelo chat e eu também ir levantando a mão, a gente vai interagindo nesse sentido, tá bom? Um abraço a todos, obrigado. E Odairo, com você. Obrigado, Eric. Vou seguir aqui, mas também conto com você para contribuir aqui conforme a gente for andando, tá? Monique também, caso queira contribuir, fique sempre à vontade. Pessoal, vou seguir, então dando sequência e hoje é dia de mão na massa, tá? Então nós já vamos partir aqui direto para as ações. Como eu falei, o foco vai ser as emissões indiretas, escopo 2 e escopo 3. Deixa eu compartilhar já a tela com vocês. Tá compartilhando a tela, Eric? Tá sim, tá sim. Então, só voltando aqui, né, que o principal passo é que se vocês sempre olhem aqui, ó, fiz o login e venham aqui, desafio saúde pelo clima. Todas as ferramentas e recursos estão aqui, tá? Recursos e materiais de apoio. Então, aqui eu posso navegar, vou entrar para fazer minha versão. A versão tem que ser sempre essa aqui quando vocês forem submeter o desafio, tá? Eu preciso baixar essa versão aqui. Então, fazer rapidamente de novo aqui, tá? Vou ter a versão que é a 24.0.2. Então, eu tenho que ter essa versão aqui atualizada da minha ferramenta, ok? Isso é o principal, para vocês iniciarem aí os inventários de vocês. Nós vamos falar do escopo 2 e o escopo 3 hoje, tá? Focando principalmente nas abas que a gente está fomentando que vocês entreguem para esse ciclo de 2023-24. Então, eu tenho aqui também os outros recursos, eu tenho o guia de participação, e quando eu tenho a maioria das dúvidas de vocês estão nesse guia aqui. E aquele a gente vai usar também, eu vou demonstrar para fazer a composição dos resíduos que vão para a aterro, tá? Eu já vou até deixar ele aqui aberto, vai ser a página 53. Tá? Quando chegar nessa etapa, eu mostro para vocês. Se tem mais alguma coisa, tá? Então, nós temos aqui a nota informativa relacionada também à ensinação de resíduos, para que vocês possam ler. Nós também vamos fazer hoje aí as emissões dos resíduos que vão para a incineração. E aí, qualquer dúvida, vocês vejam aí no guia do inventário, ou encaminhem para a gente, que também nós estamos aptos a responder vocês. As dúvidas relacionadas ao sistema que vocês estão encontrando, a gente pede que vocês continuem encaminhando de certa forma, né? Manda uma mensagem no meu WhatsApp ou por e-mail para a gente, que a gente possa resolver caso a caso. Que tem algumas questões que a gente está precisando resolver caso a caso, entrar com vocês no sistema, verificar o que está travando, e ainda está ocorrendo aí alguns ajustes no nosso site. Então, está normal, de alguma forma, às vezes, precisar fazer algumas correções. O outro ponto é a planilha de apoio, tá? Deixa eu só mostrar aqui também onde que ela está para vocês. Então, a planilha de apoio para coleta de dados, clica aqui, eu já vou ter ela. Automático para que vocês baixem. E aqui é o que nós vamos atuar hoje, a aba de incineração de resíduos, mas tem as fontes de emissões, que é onde vocês vão fazendo uma coleta de dados para montar o inventário de vocês. É obrigatório utilizar essa planilha de apoio para fazer a coleta de dados? Não. Vocês podem criar, como eu já disse nos outros workshops, uma planilha que vocês possam fazer a coleta desses dados, tá? Essa nossa aqui está aberta, então vocês podem até utilizar essa aqui como modelo e ir alterando conforme vocês precisam para a unidade de vocês. Vocês podem inserir ou excluir aqui as linhas conforme vocês necessitam, criar gráficos posteriormente, mas vocês não vão conseguir mexer nem aqui na aba de composição dos resíduos incinerados, nem na aba de cálculo do óleo lubrificante e nem do cálculo dos gases anestésicos, ok? Então, essa é uma dúvida que sempre o pessoal tem. Ah, eu preciso utilizar essa planilha de apoio? Fica a critério de vocês. A gente sempre vai fomentar que vocês usem para que seja feita uma coleta interessante, principalmente por causa que aqui tem todos os dados que vocês precisam preencher, e aí é só ir olhando passo a passo. É um item importante, tá? Quando for submeter no desafio à saúde pelo clima o seu inventário,
não é essa planilha aqui que vocês vão colocar lá. Se colocar lá, vai dar erro. E aí eu vou ter que mandar uma mensagem para vocês pedindo para corrigir a planilha. Qual que é a planilha que eu subo no sistema do PHS? Vai ser a da ferramenta, tá? Essa planilha aqui, tá? Então eu vou subir essa planilha aqui do Programa Brasileiro GHG Protocol. Essa é a que o nosso sistema consegue ler e extrair os dados, as informações que vocês estão quantificando, para que depois a gente possa também disponibilizar para vocês todas essas informações de comparação aí, que é o que vocês mais perguntam para a gente, né? Para fazer também os indicadores. Odaíra, só um ponto bem rápido nisso. Pessoal, é muito importante que vocês não editem essa planilha. Então, se eu vou copiar um campo, vou assim aumentar, sabe aquele negócio de Excel, arrastar para baixo, vou pôr, mas é muito importante que vocês não editem. Se vocês tiverem qualquer problema que a planilha, do jeito que ela tá, não atenda a um certo requisito de vocês, nos mandem um e-mail, a gente marca uma reunião e vai tentar entender como fazer isso da melhor forma possível. Mas a planilha precisa ter essa estrutura. As células precisam ter os endereços que elas têm originalmente. Caso contrário, o nosso sistema de extração vai extrair os dados de vocês tudo errado, tá? Então, só fazer essa ressalva aí. Obrigado, Deiro. Nada, só para exemplificar, né, Eric, seria aqui sair incluindo um monte de linha, tá? Então, se vocês quiserem incluir mais linhas do que já está na atual, avisem a gente. Senão vai bugar o sistema de extração, como o Eric disse, tá? Até aqui ok, né, pessoal? Caso vocês tenham dúvida, vão levantando a mão e fazendo as perguntas ou encaminhe no chat que o Eric vai estar me comunicando aqui para a gente responder. Então, eu já vou seguir aqui para as emissões indiretas. E no último, nós paramos na parte de energia, tá? Então, como que é a energia? Eu vou começar pelo inverso, tá? Vou falar primeiro da energia elétrica de compra. Então, lembrando que eu vou sempre utilizar a minha planilha de apoio. Vocês utilizem a planilha de vocês, tá? Então, eu vou voltar aqui para a planilha de apoio. Essa é a planilha do PHS, tá? Então, vejam que aqui é a planilha do PHS. Eu continuo aqui com todos os dados que eu já preenchi no meu workshop 1 e 2, e eu vou dar sequência. Então, no workshop 1 e 2, nós paramos aqui na parte de efluentes. Seguimos um pouquinho até no escopo 2 e 3, só para que vocês pudessem adiantar um pouco das informações, mas seguimos daqui então desse escopo 2, tá? Eu tenho a minha energia elétrica de escolha de compra. Então, eu venho aqui e olho quanto que foi consumido. Então, nesse meu caso aqui, eu posso tanto pegar esses meus dados mensal aqui, então eu venho aqui e copio, coloco aqui na minha ferramenta, ó, voltei para a ferramenta GHG Protocol, tá? Aba escolha de compra, que é a mesma da minha planilha de apoio, vou aqui no mensal e coloco meus dados. Sempre tenho que colar como valores, tá? Senão vai dar erro. Vejam que aqui vai travar. Se eu escolhesse colocar aqui, eu também poderia colocar o meu valor total, tá? Isso é possível aqui. Poderia pegar aqui 6.126, que é o meu valor total. Colocar aqui 6.126. Vejam que vai travar os meses aqui, tá? Então, eu tenho essas duas possibilidades. Ou eu coloco de forma mensal, ou eu coloco o valor total anual. Então, eu vim aqui e já preenchi, tá? Coloquei os meus valores. Só que eu preciso preencher aqui, então, meu registro da fonte. Como eu falei, registro da fonte eu sempre coloco da onde está vindo essa informação. Então, quem é que faz o controle dessas notas ou ali da conta de energia que chega ou junto ao Mercado Livre, geralmente é a manutenção. Registro aqui, vou escrever manutenção. Vou colocar da onde que eu estou comprando. Então, eu comprei essa daqui da CPFL. CPFL. Opa, CPFL. E esse meu contrato é de uma energia eólica, tá?
Combustível, como é eólica, eu não vou ter. Geralmente aqui o combustível vai ser quando é termo, né? Se eu colocar uma termo aqui, ó, vocês vão ver que vai abrir aqui o campo para eu inserir qual que é o combustível. Mas, Mercado Livre vai ser eólica, fotovoltaica, hidrelétrica, dificilmente vocês vão comprar energia térmica, tá? Então, eu vou seguir aqui. Então, você possui o fator de emissões? Esses valores aqui eu pego do meu contrato, tá? Nesse caso aqui, eu vou colocar que não tinha. Nesse exemplo, isso aqui é só um exemplo, tá, pessoal? Vocês precisam pegar essa informação direto do contrato de vocês com a concessionária ou com o fornecedor que vocês estão dentro do Mercado Livre. Aqui, geralmente, eólica é 98%. Os meus valores mensais eu antecipei, né? Já tinha colocado aqui. E aí eu venho aqui para o fator de emissão fornecido pelo gerador. Isso aqui também eu vou buscar no meu contrato. Então eu tenho que pedir lá para quem está me fornecendo essa energia do Mercado Livre. Vou entrar em contato com eles ou já vou ver direto no meu contrato ali que vem escrito, tá? Então aqui eu vou colocar números aqui fictícios, tá? Isso aqui é o Mercado Livre. Então, aqui eu completei. Depois desse passo, o que que eu tenho que fazer? Toda vez que eu estou no Mercado Livre, eu tenho que pegar esses valores que eu coloquei aqui na minha aba de escolha de compra e reportar aqui também em energia por localização, na energia elétrica localização. Então, eu tenho aqui já os mesmos, que é manutenção, CPFL, e vou deu um errinho. Vamos de novo. Faz parte. Ih, não tá indo. Ah, voltar aqui. Tá dando algum travamento. Vou colocar o valor total aqui. É 6.126. 6.126. Tá? Que é como eu falei. Tanto faz eu colocar mensal ou o valor total. Como eu tenho o valor total, aqui independente. Mas eu preciso repetir esse valor que eu coloquei aqui nessa aba aqui de localização. Por quê? Porque mesmo vocês comprando do Mercado Livre, essa energia que chega na unidade de vocês, ela vem através do Sistema Nacional, tá bom? Então eu preciso repetir aqui e colocar dessa forma. Eric, você quer complementar essa parte? Sim, obrigado, Odairo. Pessoal, essa questão da energia é a seguinte: a grande maioria de vocês vai estar no mercado convencional, que é aquela situação que é a situação que a gente tem na nossa casa. A unidade de vocês recebe uma fatura de energia elétrica todo mês da concessionária e paga. Quando a gente está operando nessa filosofia convencional, a aba que vocês vão reportar é essa que o Odairo está mostrando agora, que é energia elétrica, localização. Então, mês a mês, vocês vão colocar os consumos ou vão colocar o consumo agregado no final, nessa coluna P, né? Relate aqui a compra anual de eletricidade. E aí, pronto, acabou. Nessa configuração, vocês não têm aquela questão de saber qual que é a fonte, qual que é o fator de emissão, porque é a energia que vem da rede da concessionária. E aí a preocupação da planilha é saber a quantidade de energia. Agora, para unidades que aderiram ao chamado Mercado Livre, aí a situação é um pouquinho diferente,
Porque no Mercado Livre, a unidade, no caso, né, vai fazer um contrato de compra de energia com um fornecedor, né? E nesse contrato, que é agora essa nova aba que o Odairo está mostrando, a gente vai ter que saber qual que é a fonte, né? Então, se a sua unidade fez um contrato com um parque eólico, com uma fazenda fotovoltaica, com uma hidrelétrica, é isso, esse tipo de informação que a gente precisa. Muitos desses contratos não são feitos diretamente com a geradora, né? São feitos com uma figura intermediária que é a comercializadora. E aí, nesse caso, vocês vão ter que buscar essa informação com esse agente, né? Seja a geradora, né? Se o contrato tiver sido feito diretamente com a geradora, ou com a comercializadora, que é bastante mais provável. A diretriz do GHG é que, para quem for do Mercado Livre, vocês precisam reportar as duas abas, né? A energia elétrica escolha de compra e a energia elétrica localização, assim como quem estava na primeira situação. Quem está na situação convencional, normal, que recebe uma conta, paga, pronto, acabou, vai fazer o reporte apenas no energia elétrica localização, tá bom? E só um comentário final, Odairo, volta ali no escolha de compra. Isso, vai um pouquinho para a direita aí. Qual aba? Qual coluna? Isso, vai mais, passa aí todos os meses. Isso, pode parar. Aumenta um pouquinho aí para a gente que está bem pequenininho. Pessoal, a questão dos fatores de emissão é, é muito importante. Na realidade, a gente está fazendo tudo isso para chegar nos fatores de emissão. Mas a planilha tem alguns valores padrão, já dentro das fórmulas e da inteligência dela. Então, caso esses dados não sejam preenchidos, vocês não tenham essas informações, já tem alguns valores padrão que ela pode usar. E aí, nesse caso, assim, a nossa preocupação grande no caso da escolha de compra é qual é a fonte, né? Porque isso é mais fundamental para quem estiver no Mercado Livre. E quais são as quantidades mensais de energia, tá bom? Vamos lá, talvez minha preocupação é que tenha ficado um pouco complicado. Então, se manifestem aqui no chat, né? Levantem a mão, a gente pode conversar mais disso. Mas, via de regra, acho que a grande maioria de vocês vai estar na opção mais simples, que é apenas reportar essa primeira aba, energia elétrica localização. Pode clicar aí, Odairo, que é essa que É, o Odairo está mostrando agora, tá bom? vamos fazer um exemplo dessa aqui também, Eric, para eles. E Vamos. E a gente também não pode esquecer de dizer só para quem for GD, né, e autogeração, que aí a gente também vai tratar a parte, senão ficar muito mais confuso para as pessoas que estão iniciando, que nós temos muitos membros que estão iniciando e acaba confundindo, tá? Então, como esse Isso. número de GD e autogerador ainda é pequeno, entre em contato com a gente caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa para fazer esse lançamento. Vamos seguir aqui então, o Eric, aí fique à vontade para comentar, tá? Eu vou fazer um exemplo aqui, pegando até da própria planilha de apoio, para quem fazer aqui, direto aqui, tá? Para quem for do Sistema Nacional, que é a maior quantidade. Então, o registro vai ser manutenção também. E também acabo comprando da mesma comercializadora, né? Que é a CPFL. Isso é quando a gente às vezes compra uma quantidade do Mercado Livre, e ainda também eu posso comprar um pouco mais do mercado do Sistema Nacional, ou para a maioria que também já reporta aqui direto no Sistema Nacional, né? Que é como o Eric disse, a maioria de vocês estão direto no mercado do Sistema Nacional, Sistema Interligado Nacional. Então eu venho aqui e coloco mensalmente aqui quanto que eu utilizei, de megawatts hora. Então, eu vou pondo aqui 1.000.
No caso, eu já tenho até preenchido alguns valores. Mas eu vou colocando aqui, tá? 1.000. Vou preencher um por um. 50. Puxar um pouquinho, que vocês entenderam que é mensalmente, só para não ficar tomando tempo, tá? Então é só isso aqui que eu vou fazer quando eu estou no Sistema Interligado Nacional, tá? Então é bem simples, não tem erro, é só preencher aqui qual que é o seu consumo mensal. O que que eu não posso esquecer? Deixa eu ver se está aqui aberto. É olhar a questão consumo ponta e fora de ponta, né? Que eu preciso somar, então, que na conta de vocês, quando tem consumo ponta e fora de ponta, ela vem desse jeito. Aí eu preciso fazer ser aqui a somatória. Por exemplo, pegando o mês de dezembro, que veio no consumo de ponta 578, e o consumo fora de ponta veio 12.190 kWh, tá? Vejam que eu não posso esquecer também de fazer a conversão dessa unidade. Tenho que colocar aqui para megawatts-hora, tá? Para fazer isso, ou eu divido esse valor, então somando os dois aqui, 578 mais os 12.190 vai dar 12.768, tá? Esse aqui é um exemplo que eu estou dando para vocês. Para fazer a transformação ali para megawatts-hora, eu vou ou dividir por 1.000 ou multiplicar aqui por 0,001, tá? Então é bem simples para vocês fazerem a conversão. Eu não posso só pegar esses valores e colocar aqui como quilowatts-hora, senão vai dar que as emissões de vocês vai ficar muito grande. E aí a gente vai acabar pedindo para vocês fazerem a correção, tá? Então tomem cuidado com essa questão quilowatts-hora, megawatts-hora. E sempre vejam se o consumo de vocês está vindo como consumo de ponta e consumo fora de ponta. Eric, completar mais alguma fala? Não, é isso, bem rápido, Daíro. Pessoal, aqui no Desafio Clima, a nossa preocupação é o montante geral de energia. A gente não tem essa preocupação ponta fora ponta. E por isso, então, que vocês podem somar ponta e fora ponta naquele mês sem preocupações. No caso do desafio energia, aí sim a gente quer ter essa visão do que é consumo ponta, do que é consumo fora ponta. Então vocês vão ver quem participa lá do energia que a gente pede ponta e fora ponta discriminado. Mas aqui no clima, o que é importante para a gente é dentro daquele mês ou dentro daquele ano, qual que foi a quantidade em megawatts-hora. E aqui uma questão bem rápida, atentar às unidades, pessoal, porque as faturas de energia elétrica, elas vêm em quilowatts-hora, né? E a planilha aí está pedindo em megawatts-hora. Então a gente tem que fazer a conversão de unidades. Aí, senão, as, multi- as, as emissões vão ficar erradas aí, por um fator de 1.000, né? O que ninguém quer. Então, só ficar atentos a isso. Alguém com alguma dúvida que eu vou passar para o escopo 3. Odair, eu só vou passar por umas dúvidas bem rápidas que apareceram aqui no chat. Pessoal, quem ainda não tiver aderido ao PHS, assim, para participar dos desafios, é necessário um primeiro passo, que é a adesão ao PHS. Então, a gente faz um convite aqui, um reforço que quem, porventura, que esteja assistindo aqui a nossa workshop e a sua unidade ainda não aderiu ao PHS, o Odairo está mostrando aqui, ó. No site a gente tem essa parte de adesão institucional. Sobre os fatores de emissão de usinas renováveis, quase sempre vão ser zero, né? O único detalhe é que para usinas térmicas movidas a biomassa, a gente vai ter fatores de emissão de NOx, né? Porque o processo de queima, ele libera NOx, e o NOx, os NOx, né? Os óxidos de nitrogênio, alguns deles são gases de efeito estufa, inclusive bastante poderosos.
e são poluentes do ar também. Então, só esse pequeno detalhe, tá? Isso é, vamos dizer assim, é bem detalhe, porque seria o caso, assim, aqui no nosso caso brasileiro, quem estiver comprando energia de uma usina de cana-de-açúcar, tá? Ou de algum outro gerador que queima biomassa. E por fim, reforçando aqui o que o Gustavo colocou, isso. Quem está no Mercado Livre vai preencher as duas abas: energia elétrica localização e energia elétrica escolha de compra, tá? Aí o Fernando coloca se é realmente necessário. É realmente necessário porque a gente está seguindo aqui o manual do GHG Protocol. E essa é a diretriz que eles colocam. Existe uma base física e argumentativa para isso que eu acho que a gente pode tratar no final, só para não quebrar muito agora o fluxo do Odairo, mas a gente vai ter um tempinho no final e aí a gente pode destrinchar um pouco mais do porquê disso. Mas assim, para a gente ter essa coerência da produção de dados com o que está sendo pedido pelo programa oficial aí do GHG, sim, é necessário, tá bom? Vai lá, Odairo. Então, vamos para o escopo 3. Pessoal, como eu falei, o foco nosso é que fomentar que vocês possam reportar esse inventário com a maior quantidade de informações, tá? Então, no escopo 3, nós vamos ter aqui a parte de transporte e distribuição que chega na unidade de vocês, né? Nós temos os resíduos sólidos da operação, isso falando para hospitais, tá? Lembre que sempre o nosso foco aqui, a gente está fazendo um inventário para a área da saúde, né? Para hospitais e unidades de assistência à saúde. Nós temos os resíduos sólidos da operação, os efluentes, viagens a negócios, emissões casa-trabalho. Tá? Essas são as abas que vocês podem preencher aí para montar o inventário de vocês. Nós vamos focar bastante no que a gente vê que é o que a maioria está entregando e que são as informações que vocês têm como reportar. A gente comenta sempre que vocês coloquem as maiores informações possíveis. Então, eu tenho lá minhas informações viagem a negócio, tenho minhas informações, emissões, cada trabalho, eu quero reportar. A gente fala da mesma forma. Entre em contato com a gente, caso vocês tenham dúvidas para fazer o reporte dessas abas, que a gente vai tratar a parte para não confundir ainda mais e também não fazer aqui, prorrogar tanto o workshop, tá? Senão a gente vai ter que fazer praticamente até 1 hora para tirar as dúvidas e falar de tudo isso. Então, hoje o nosso foco vai ser esse. Resíduos já foi o escopo 2, né? Parte de energia. E escopo 3, nós vamos falar aqui principalmente da aba de resíduo sólido da operação e efluentes. As outras abas, quem tiver dúvidas a respeito desses reportes, entre em contato com a gente também, que a gente vai tratar caso a caso e dar sequência na montagem do inventário de vocês. Então, já partindo aqui para os resíduos sólidos, vamos fazer o passo a passo. Tá? Então, no passo 1, eu vou escolher onde que está localizado. A minha planilha está dando erro. Agora foi. Já apagar isso aqui também. Então, é onde que está localizado o aterro que eu estou encaminhando o meu resíduo, tá? Aqui porque o que acontece? Algumas pessoas confundem se é onde está a unidade. Não, aqui eu tenho que colocar o local de onde está localizado esse meu aterro. Então, o primeiro passo é eu colocar aqui os meus resíduos aterrados. Onde que esse meu aterro sanitário está localizado? Vamos dizer, vou pegar aqui o próprio exemplo que já estava. Então, eu estou aqui na região de São Paulo, no litoral. E esse meu aterro está localizado ali em Santos. Se eu fosse olhar aqui, né, e não tivesse Santos, eu teria que procurar a cidade mais próxima, tá? Então seria ou, no caso aqui, São Vicente, Cubatão, essas cidades mais próximas que o aterro está. Porque pode ser que vocês
ali para a região de Minas Gerais, às vezes não aparece em algumas cidades, aí vocês pegam a região mais próxima e até mesmo São Paulo, tá bom? Então verifique qual que é a região mais próxima e onde que está esse aterro. Não é onde está a unidade, porque no caso eu poderia estar aqui na região do litoral e estar encaminhando o meu resíduo ali para um aterro em São Paulo, que é até o que acontece aqui no litoral de São Paulo. Então os resíduos acabam indo para São Paulo. Aí eu tenho que colocar lá o local onde está esse aterro, tá? Aqui eu estou dando. Vou até fazer dessa forma aqui já. Vou colocar próprio São Paulo aqui. Então, eu sou do litoral, mas o meu aterro está localizado lá em São Paulo, para vocês entenderem que é a região. Cadê São Paulo? São Paulo, São Paulo. Ok? Aqui ele já vai me dar a característica climática do local, disposição do resíduo. Aí eu venho aqui para o passo 2, dados de atividade da organização inventariante. Quantidade de resíduos enviados ao aterro no ano. Então, é o meu valor total. Como eu tenho minha planilha de apoio, eu vou seguir aqui também os dados que estão na minha planilha de apoio. Resíduos encaminhados para aterro. 224 toneladas, tá? Lembre-se sempre da questão da unidade. Então, no meu caso aqui, 224 toneladas, 224 toneladas de resíduos. Aí eu venho para o passo 3, dados da composição do resíduo. Onde que eu vou buscar essa tabelinha aqui, pessoal? Lembram no início do workshop, quando eu falei do guia? Vamos buscar lá no guia. Vou abrir aqui o guia. Vou ir lá na página 53. Tá? Então vejam que aqui vai falar toda a parte do escopo 3 que vocês podem ir conferindo passo a passo. E aí eu tenho aqui a minha tabela de composição. Aí eu preciso ler qual que é a característica da minha unidade, né? No caso, se for um hospital, uma unidade de assistência à saúde com coleta seletiva, secos e orgânicos, eu vou copiar essa primeira tabelinha aqui. Caso seja um hospital com coleta seletiva secos, eu vou copiar a segunda tabelinha aqui. Caso seja um hospital com coleta seletiva orgânicos, copio a tabelinha C. E por último, se ele não tem coleta seletiva, eu copio a D. Então é só eu copiar esses números aqui. Vou transcrever tudo que está aqui para o passo 3, composição dos resíduos. Ok? Fácil, né? Vou no guia, pego aqui a minha composição, dependendo da característica da minha unidade, transcrevo para cá e sigo. Então, já coloquei a quantidade dos meus resíduos, a composição, e aí eu vou para o passo 4, que é verificar aqui qual que é o tipo do meu aterro, se ele é um A, um B, um C, um D, um E, um F, um G ou um H, tá? Que é a qualidade do local de disposição dos resíduos. Essa informação eu pego aonde? Com o aterro que eu estou encaminhando o meu resíduo. Eu preciso saber qual que é o aterro que eu estou destinando esses meus resíduos, entro em contato com esse aterro e pergunto para ele qual que é a tipologia desse aterro, tá? Aí eu vou bater aqui e fazer um cara crachá. Vou ver o que que eles me passaram de informações e vou caracterizar. Nesse caso aqui, eu coloquei o A, tá? Que é um aterro que devem ter controle do aterramento de resíduos, resíduos destinados especificamente para uma área do aterro, controle de escavação e de chamas, incluindo ao menos um dos seguintes métodos: cobertura, compactação mecânica, nivelamento do resíduo, tá? Então, eu faço aqui um cara crachá e coloco aqui qual que é essa minha classificação, que vai de A a H. Correto? Aí eu vou para a concentração do biogás. Esse valor é bem complexo dos aterros informarem, então a gente pode deixar em branco e vai ser utilizado ali os dados do IPCC, tá? Então tá até aqui escrito, ó, caso não possua o dado, deixe em branco, será adotado aqui os valores do IPCC. Tem recuperação de CH4, aí eu vou também perguntar para eles, caso sim, eu vou colocar sim, caso não, eu coloco aqui não, tá? Nesse meu caso aqui, eu coloquei que sim. E
Qual é a eficiência média de recuperação do metano do aterro? Essa também é uma informação difícil de encontrar, eu posso deixar ela aqui em branco, caso eu não tenha esse valor. Ok? Então, parte de aterro, alguma dúvida no chat, Eric? Aterro é bem simples. Aí eu vou para a parte, tá? Lembrando que escopo 3 é tudo que eu estou encaminhando para fora da minha unidade, pessoal. Se eu faço aqui, por exemplo, a compostagem dentro da minha unidade, aí eu vou reportar esses dados aqui no escopo 1, que são as emissões diretas. Então, o escopo 3 é indiretas, que é quando a unidade pega ali e faz o processo de compostagem fora, tá? Compostagem é também bem tranquilo. Então, eu vou ter aqui, deixa eu ver, pegar sempre o valor da plano de apoio. Então, tá aqui. Vamos ver quanto que eu encaminhei para compostagem. 4,11 toneladas. Então, vou lá para o passo 1, quantidade de resíduo destinado à compostagem. 4,11. Compostagem é simples, porque alguns valores também são difíceis de encontrar, então eu posso deixar ali em branco caso eu não possua, como o fator de emissões de CH4, o fator de emissões de N2O e a parte de recuperação do CH4, tá? Então, esses valores aqui eu posso deixar aqui eles em brancos, porque a ferramenta permite, ela vai utilizar ali dados que foram quantificados para que se chegue a um valor estimado, ok? Aí vem para a parte que é um pouquinho mais difícil, parece ser difícil, tá? Mas é a parte que a gente quer chegar em vocês, que é a parte de resíduos que foram encaminhados para incineração. Eric, alguma dúvida do pessoal? Podemos seguir? Não, podemos seguir, Odair. Tranquilo Tranquilo. por aqui. Tá. Então, para fazer o cálculo dos resíduos encaminhados para incineração, vocês vejam que tem também uma tabela aqui de dados de composição de resíduos, tá? Aqui eu vou fazer só um adendo para vocês, por quê? Eu sei que muitos que estão acompanhando aqui o workshop são pessoas que estão na SPDM e algumas outras unidades também já fizeram aqui a quantificação dos seus inventários e até já reportaram para a alta liderança e divulgaram nos seus relatórios de sustentabilidade e etc, tá? Então, quem utilizou para esse ano e já fez o seu reporte, até mesmo para o PHS, colocando aqui em resíduos clínicos, para esse ano nós vamos considerar ok, tá? Quem consegue refazer e reencaminhar e não fez da forma que eu vou passar aqui, também tem essa opção de você reencaminhar. Aí, a partir do próximo ciclo, nós vamos pedir que vocês sempre utilizem essa aba de apoio que foi o que nós montamos aqui, para que vocês possam quantificar da melhor maneira possível aqui os resíduos incinerados e fazer essas emissões, né, para os resíduos incinerados. Então, deixa eu ver aqui também o que eu tenho na minha planilha de apoio, para a gente fazer passo a passo. Tá? Então, para fazer esse cálculo ali de composição, eu vou utilizar essa aba aqui, ó, composição dos resíduos incinerados. Eu só vou olhar aqui o que eu tenho para incineração, para também usar como exemplo para vocês. Tenho farmacêutico, químicos perigosos e o peças anatômicas. Tenho 3. Ok, vamos lá. Então, ó, eu mandei para incineração, segundo a minha planilha de apoio, os farmacêuticos, os químicos perigosos e o A, subgrupo A3, peças anatômicas, tá? O que eu vou fazer? Vou ver a quantidade, né, que eu mandei. Então, aqui, de farmacêuticos, eu mandei 11,4 toneladas, tá? Farmacêutico, 11,4 toneladas. O que eu vou fazer? Vou aqui na aba composição resíduos incinerados, vou achar o farmacêutico e vou colocar as toneladas, 11,4. Maravilha. E mais que eu mandei para incineração? Vamos voltar aqui. Eu tenho também o grupo B, químicos perigosos, que foram 4,7 toneladas, tá? Então, químicos perigosos, 4,7 toneladas.
Aqui nessa aba, vocês vão ver que tem várias opções, tá? No meu caso ali, eu faço a separação dos farmacêuticos e dos químicos perigosos. Mas a gente sabe que tem algumas unidades que pesam, acabam pesando junto e não fazem essa separação. Então, eu colocaria essa soma aqui, tá? No caso aqui, daria 16,1. Aqui, nessa que é sem separação na pesagem. E vocês viram que tem mais o A3 ali, né? Então, deixa eu ver aqui também, que aí eu passo para os meus resíduos infectantes. Vou botar aqui, resíduo infectante, meu peças anatômicas A3, 0,5 toneladas. Então, eu tenho aqui infectante, 0,5 toneladas. Então, sempre o passo a passo, pessoal, eu tenho que ir lendo, tá? Então, algumas das minhas dúvidas, elas já estão aqui. Vejam que está escrito aqui, ó. Preencha apenas as células destacadas em amarelo, tá? Os valores mostrados nas células destacadas em laranja deverão ser transcritos nos campos correspondentes a resíduos sólidos da operação, opção de incineração e incineração externa da ferramenta GHG Protocol. Caramba, travou a fala, deixa eu tomar uma água. Se eu estiver falando muito rápido, digam. Então, já coloquei aqui tudo, tá? Tanto a minha parte dos resíduos químicos, quanto os meus resíduos infectantes. Vou descer aqui. Colocamos também esse campo para quem está ali na questão do resíduo do grupo D, que está mandando alguma coisa para incineração também, tá? Então, está disponível aqui a parte do grupo D, para que vocês possam quantificar aqui também. Vejam que já viu a somatória? Então, quanto que eu tenho aqui? Quantidade de resíduos incinerados, eu já tenho aqui 16,6 e é o que eu sempre falo, tá? Sempre falo, leiam aqui as informações de orientação. Então, basicamente, o que eu vou fazer? Vou pegar todas essas informações que estão aqui a partir da linha 43 e vou transcrever aqui na ferramenta do GHD Protocolo. Não preciso fazer mais nada. Aqui nessa aba eu só vou alimentar as células amarelas conforme a minha destinação de resíduos para incineração. Então, todos os resíduos estão aqui por tipologia, tá? Então, tenho do pérfuro cortante até o A5. Aí eu também não faço na parte dos infectantes essa separação na pesagem, né? Eu não peso de forma separada, só tenho o meu valor total e estou mandando junto. Aí eu acabo utilizando aqui a linha 34 aqui, a célula D34, tá bom? Então, voltando, já tenho aqui todos os meus valores, só vou aqui na ferramenta GHG Protocol e coloco as informações. Então, veja, passo 1, eu tenho aqui passo 1. Quanto que deu? 16,6. Quantidade de resíduos incinerados no ano, 16,6. Vou colocar aqui 16,6. Passo 2, dados da composição dos resíduos incinerados. Então, eu já tenho aqui. O que eu vou trabalhar? AF, AI e AK. Ok? Então, eu tenho aqui, ó. Quanto que foi a AF? 3%. Ou na AF, coloco 3%. Quanto que foi na I? 69. Tenho aqui na I, 69. E aí, falta ainda uma informação. Que é AK. Quanto que deu? 28. Na K, 28. Então, já tenho todos os dados da minha composição aqui, pessoal. Então, eu sempre vou utilizar só, né, o F, o I e o K. Ficou claro para vocês até o passo 2, como que eu faço a composição? Aí eu venho aqui para o passo 3, tá? Que é escolher, indica a tecnologia de incineração utilizada. Isso aqui eu peço que vocês leiam a nota informativa que nós divulgamos. O Eric, Monique, não sei se vocês conseguem colocar a nota no chat,
também para o pessoal. Mas no passo 3 eu sempre vou colocar ali o que está descrito aqui também na aba, tá? Na nossa aba de planilha de apoio, da composição dos resíduos incinerados, que é a incineração por bate-lote, leito fluidizado. Por que que eu vou utilizar esse? Porque foi o que nós encontramos mais próximo aqui dos incineradores que tem no Brasil. Então, isso é o que a gente ainda precisa fazer uma discussão mais aprimorada, até mesmo com a FGV, de alguns assuntos. Mas hoje, nós estamos pedindo para que vocês, os nossos membros, coloquem aqui incineração por lote, leito fluidizado, tá? No passo 3. Preenchi aqui, então já acabei. Esses outros aqui, o fator de emissão, caso eu não tenha, eu posso deixar em branco esses dois. E aí, finalizei, eu vou ver que aqui está já a minha quantificação da minha emissão aqui. Tá bom? Eric, alguma dúvida no chat? Não, Odairo, por enquanto nada. Pessoal, fiquem à vontade aí para mandar perguntas. Pessoal, alguma Odairo, dúvida? aproveitando, acho que dá uns dois zoomzinho aí na sua coisa que tá. Isso, legal. Então, vou aqui para o efluente, tá? Parte de resíduos parece ser difícil, mas utilizando a aba de apoio fica bem fácil, não tem muito o que errar, porque vou voltar aqui, vocês precisam só copiar aqui, inserem as informações na aba amarela e depois só vai transcrever para a ferramenta GHG Protocol, conforme passo 1, coloco lá, conforme passo 2, coloco lá, e a tecnologia eu vou utilizar aqui, incineração com bate-lote leite fluidizado. Só lembrando, tá? Quem acabou já fazendo, utilizando, colocando tudo em resíduos clínicos, é o que eu disse. A gente não vai pedir essa correção nesse ciclo agora, mas no próximo a gente vai pedir que vocês façam utilizando aqui essa aba composição dos resíduos incinerados. Vou seguir aqui para não tomar tanto tempo. Vamos direto aqui para efluentes. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho mais, o Eric. Acho que agora tá bom, né? Então, passo 1. Já entrando em efluentes, a gente tem duas alternativas, tá? Alternativa 1 e alternativa 2. Vamos pegar aqui o início. Então, a primeira pergunta no passo 1 é: o efluente doméstico passa por algum tipo de tratamento? Vocês estão encaminhando para uma concessionária? Sim, tá? Então, eu vou colocar aqui, minha resposta vai ser sim. O efluente doméstico é tratado e lançado ao ambiente? Se eu estou encaminhando, por exemplo, para a Sabesp, ele não vai ser, de certa forma, lançado diretamente ali, seria se eu fizesse tratamento e jogasse direto no ambiente, tá? Então, a resposta é não. Aí eu escolho as minhas duas alternativas. Eu tenho a alternativa 1, que é quando eu possuo aqui os dados de volume de efluente gerado, que são os metros cúbicos, né? A carga orgânica, que é o DBO ou DQO. Eu vou fazer utilizando as duas alternativas, tá? Resumindo aqui, a alternativa 1 é para quem faz análise de efluente. Então, se eu faço análise de efluente dentro da minha unidade, eu tenho essas informações aqui. Quando eu acabo não realizando essa análise de efluentes, e eu não tenho esses dados aqui de DBO ou DQO, aí eu vou pela alternativa 2, tá? Vamos iniciar aqui pela alternativa 1. Então, vou preencher aqui. Então, passo 2, tratamentos sequenciais aplicados aos efluentes domésticos. São aplicados sequencialmente dois tipos de tratamento ao efluente doméstico? Vou colocar aqui não, porque geralmente quando eu mando para uma Sabesp, né, dando um exemplo, pegando a Sabesp como exemplo, eles fazem ali o tratamento, um tipo de tratamento que é utilizando a lagoa ou uma outra metodologia e depois já faz ali esse descarte diretamente em algum rio ou depende para onde que ele joga, tá? Então, minha resposta aqui vai ser não. Vou colocar aqui os dados da geração de efluentes do líquido doméstico. Então, aqui eu utilizo a minha planilha de apoio, por quê? Eu vou fazer uma explicação para vocês. E aqui a gente já está fazendo, tá? Qual que é o valor que a gente utiliza aqui quando nós estamos falando dos efluentes e eu não tenho um relógio ali medindo a quantidade de efluentes que estão saindo da minha unidade, né? De esgoto, usando um termo assim popular, para que vocês entendam bem. Então, eu não tenho um relógio lá medindo quanto de
de esgoto está saindo da minha unidade. Eu vou utilizar ali um valor estipulado de 80%. Então, aqui, quando eu estou falando dos efluentes, se vocês utilizarem a nossa planilha de apoio, esse cálculo, vejam que já está aqui em verde, tá? A gente até deixou aqui descrito, ó, valor em metros cúbicos, já considerando 80% do consumo de água anual. Caso eu não utilize essa minha planilha de apoio aqui do PHS, aí eu vou ter que fazer a conta ali, né? Que nem o exemplo aqui que eu tenho, são o valor que eu tenho que fazer ali uma conversão para ter só 80% desse meu volume gerado. Então, aqui o meu 80% deu 11.616 metros cúbicos, tá? Aqui, só para entender bem, né? Então, seriam 14.518 metros cúbicos e eu teria que fazer a conta ali de 80%, que vai dar 11.614. Não sei se ficou clara essa minha explicação, tá? Então, o valor que eu tenho aqui, eu vou colocar o mesmo, tá? Deu 11.614. 11.614 metros cúbicos ano, tá? Eu coloquei aqui a minha informação. Aí eu venho para o passo 4. Tá? Meu passo 4, preencher os dados da composição do orgânico e do efluente. Aí eu vou escolher aqui entre o DQO e o DBO. Onde que eu acho essa informação? É como eu falei, eu preciso fazer a análise dos meus efluentes e aí eu vou ter esse DBO, DQO, tá? Se eu não faço uma análise do meu efluente, eu não vou conseguir esse valor, porque isso aqui vem diretamente ali dentro do relatório da análise de efluente, tá? Então, deixa eu ver aqui quanto que deu. E aí, tem aqui uma pergunta que o pessoal sempre faz, que é, eu faço a média? Sim, você vai fazer a média das análises que você realizou ali dentro da sua unidade. Tem unidades que acabam fazendo a cada 3 meses e algumas outras fazem a cada 2 meses. E aí eu faço então essa média, tá? No meu caso aqui, essa média deu 0,41. Eu fiz aqui 4 análises de efluentes. Peguei a minha média e deu 0,41. E aqui eu estava fazendo de DBO, tá? Vejam que eu coloquei aqui, ó, DBO. Então, meu DBO, que já escolhi aqui, entre DBO e DQO, coloco o DBO 0,41. Aqui é o componente orgânico do efluente removido com o lodo. No escopo 3, caso eu não possua esse valor, eu também posso deixar em branco, que será utilizado aqui o valor sugerido pelo IPCC. A mesma coisa aqui para... aqui, tá? Então, eu vou seguir, e aí eu vou colocar o passo 5, que é o tipo de tratamento aplicado do efluente doméstico. Lá para onde que eu estou mandando esse meu efluente. Geralmente, a Sabesp e outras concessionárias, elas usam ali o lodo ativado Lagoa Airada. Então, por isso que eu vou deixar aqui a opção tratamento do aeróbio, lodo ativado, Lagoa Airada. E aí eu venho aqui para o passo 6, recuperação do CH4, tá? Então, aqui também, caso eu não tenha esse valor, eu posso deixar aqui em branco. E também é um valor difícil de conseguir. Tá? Então, a alternativa do passo 1 é isso. Vou preencher dessa forma. O passo 2 ele é mais simples. Tem alguma pergunta aqui nessa parte? Não, vou seguir o passo 2 para a gente começar a encerrar com o pessoal por causa do horário. Pode seguir, Odaíra. Nada por aqui. Tá? Passo 2. Passo 2, ele é bem simples, pessoal, porque ele vai pedir apenas alternativa 2. Caso não possua dados do volume de efluente, o DBO e o DQO. Então, quando eu não tenho nem o volume, nem o DBO, nem o DQO, eu vou aqui para passo 2 e faço a estimativa através do número de pessoas. Tá? A quantificação melhor sempre vai ser a alternativa 1, que vai você tem ali os valores do resultado da sua análise. Quando eu vou para a alternativa 2, como é uma estimativa ali das emissões relacionadas a efluente. Apesar que o escopo 3 ele sempre trabalha com a estimativa, né? Que é a categoria 3 acaba sendo as estimativas mais próximas que nós conseguimos. Então,
Para fazer o passo 2 aqui, é simples. O que que nós vamos precisar? O número de pessoas considerando na geração de efluentes, aí a gente tá pedindo para que vocês coloquem sempre a média de funcionários, mais os colaboradores PJs e terceiros, tá? Fixos. Então, eu vou somar todo mundo que está ali dentro da minha unidade, colaboradores da unidade, mais os PJs e terceiros fixos. Quem seriam esses terceiros fixos, né? Pessoal da higiene, pessoal da patrimonial, médicos que também são contratados como PJs. Eu faço ali a quantificação desse valor total e acabo colocando aqui o número de pessoas. Então, nesse caso, eu coloquei 2.000 pessoas. Aí eu vou aqui para qual tipo de atividade em que os efluentes domésticos são gerados. Aqui, para o nosso requisito das unidades de saúde, quando eu tenho leito, eu vou colocar alojamento, ocupação permanente. Caso eu não tenha leito, né, são os AMEs, aí eu vou colocar aqui parte de escritório, edifícios públicos e comerciais. Tá? Então, se eu tenho leito, alojamento, ocupação permanente. Esse cálculo ele vai ser só uma estimativa, tá bom, pessoal? E aí eu vou aqui para a sequência, tá? São aplicados sequenciamento dos tipos de tratamentos ao efluente doméstico? Não. Escolha o tipo de tratamento aplicado ao efluente doméstico. A mesma coisa que eu falei lá na alternativa 1, né? Geralmente vai ser lodo ativado, lagoa airada, ou você entra em contato com a concessionária da sua região e eles vão te informar para onde que eles estão mandando aí o seu efluente tratando. Bem simples a alternativa 2, tá? Só vou colocar essas informações aqui, essas duas no passo 2 e essas duas aqui no passo 3. E aí eu já vou ter aqui os valores, tá? Aqui tá quantificando os dois, porque eu preenchi os dois, tanto a alternativa 1 quanto a alternativa 2. Então, lembre-se, eu só posso preencher uma dessas duas alternativas, eu não posso preencher as duas. Pessoal, seria isso, tá? Eu não sei se vocês têm algumas outras dúvidas e acho interessante voltar naquele tema da explicação ali, que é o Eric, da parte do escopo 2, escolha de compra e energia de Claro, localização, para a gente encerrar com eles. claro. Pessoal, só vamos talvez dar mais uns minutinhos, poucos, talvez um, para ver se aparece alguma dúvida referente a esses últimos pontos de efluentes e resíduos sólidos. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? Se quiser só levantar a mão, ou não sei se todos sabem como levantar a mão, mas a gente tem uma barrinha superior aqui com algumas opções, e uma delas é uma mãozinha. Eu acredito que essa parte de efluentes, eles têm poucas dúvidas, porque a maioria está fazendo já pela alternativa 2, né? Que é bem simples, né? Tá. Só não pode esquecer aqui, que é o que a gente disse, né? Parte de efluentes, somar, né? Somar funcionários, colaboradores, PJs e terceiros. As pessoas que estão fixas dentro da unidade. Pode ser que para frente a gente até construa, né, Erika, alguma outra alternativa, uma aba, mas hoje a gente ainda não tem. Porque as dúvidas deles seriam sempre assim, mas e os pacientes, eu coloco ou não coloco? Nesse momento, não. Então, nesse momento, a gente está quantificando só funcionários e colaboradores terceiros, tá? Aí a gente Perfeito. pode até desenvolver para frente, tentar alguma coisa, mas hoje essa alternativa 2 entra apenas essas pessoas, né? Que é os colaboradores fixos da unidade. Perfeito, perfeito, perfeito. Bom, sendo assim, então, acho que a gente pode fazer um comentário mais rápido em relação à questão da energia, e aí a gente acho que finaliza, né? Dá uns minutinhos aí pro pessoal seguir aí com as atividades do dia. Bom, pessoal, sobre a questão que a gente estava tratando, né? E surgiu essa dúvida entre, bom, se eu estou no Mercado Livre, por que que eu tenho que reportar as duas, ah,
as duas opções, né? Tanto a escolha de compra quanto a localização. Bom, a base disso é um pouco a questão física, né, do sistema elétrico e como as emissões de fato se dão, né? É importante ressaltar aqui com vocês que no caso do Mercado Livre, né, onde vocês estabelecem, ou não vocês, né, quem opta por participar desse tipo de mercado, estabelece um contrato com uma comercializadora ou com uma geradora, esse contrato, ele trata de uma dimensão comercial contratual. Não necessariamente o que está contratado ali é o que realmente está acontecendo, tá? Então vamos supor que eu sou um hospital, eu fiz um contrato de Mercado Livre com uma pequena central hidrelétrica, uma PCH. Contratualmente, o que eu consumo é o que ela gerou, né? Nesse âmbito comercial. Mas fisicamente, no termo, na questão real da coisa, não é assim que funciona. O que você estiver consumindo vai ser o que está sendo gerado no que a gente chama de mix de geração. O que é um mix de geração? É tudo que está sendo gerado naquele momento. Então, por exemplo, agora a gente poderia entrar lá no site do Operador Nacional do Sistema, que é o, vamos brincar, né? É o piloto aí do sistema elétrico. Ele decide o que está sendo gerado a cada momento. A gente vai estar vendo que vai estar sendo gerado térmicas, hidrelétricas, eólicas, fotovoltaicas. E o que chega para a gente fisicamente é o mix, né? É a mistura de tudo isso. Por isso que o sistema elétrico ele deriva o que a gente chama dos fatores de emissão médios, né? Que ele é a média de tudo que está acontecendo naquele momento. O lado contratual comercial da coisa, ele é uma simplificação de tudo isso. Ou mesmo a gente pode dizer que do ponto de vista físico, ele descola de tudo isso. Porque ele vai ignorar, vamos dizer assim, essa complexidade toda e dizer, bom, se eu tenho um contrato que fala que eu compro energia de uma eólica, o meu fator de emissão, portanto, é zero, né? Então, ele é muito mais, ele é menos aderente à realidade. Bom, do ponto de vista concreto aqui para o nosso reporte de dados, quem está na concessionária normal, no mercado regulado, que a gente chama, o mercado cativo, que é o mercado normal, né, o que todo mundo está nas suas casas e tudo mais, vai fazer a sua energia elétrica por localização. Não vão precisar se preocupar com isso. Quem está no livre vai precisar fazer os dois. Por quê? Porque há, há duas dimensões da questão, a física e a comercial, né? A física, vocês vão reportar, vai estar representada na energia elétrica por localização, que ela vai ser uma representação muito mais fiel de qual que é a emissão real daquele sistema. E a energia elétrica por escolha de compra vai fazer a representação comercial do sistema, sendo, bom, qual que é meu fator de emissão com base na no contrato que eu tenho. E o GHG entende que essas duas informações devem, vamos dizer assim, conviver, porque uma não sobrepuja a outra. O lado comercial é importante, porque se você está comprando energia de uma fonte renovável, entende-se que você está dando um incentivo, uma preferência à energia renovável ou outra, né? Mas no caso aqui, nosso interesse, obviamente, seria por uma renovável. Então você está dando um interesse, uma sinalização econômica de demanda por aquela energia. Então isso é importante e fica reportado na escolha de compra. Porém, o lado físico é talvez até mais importante e por isso ele também tem que estar representado na localização. O GHG, essa então é a diretriz, né, que é adotada pelo Programa Brasileiro GHG Protocol,
e é a diretriz, então, que a gente aplica também. Aí, no caso das contabilizações finais, né, que o Fernando aqui está colocando, é, isso vai depender muito assim, do programa geral que vocês estão participando ou ou das diretrizes internas da unidade, né? Então a gente até teve há um tempo atrás unidades nossas, parceiros, né, membros que participam da, agora tá me fugindo o nome da campanha. Lembrei, o SBTI, Science Based Targets. Lá eles consideram com as regras deles, né? Que se eu não me engano, posso estar errado aqui, que é a escolha de compra é, é, é a, é a informação final que é utilizada para a integralização da emissão daquela unidade. Se você participa de uma outra campanha que entenda diferente, aí o entendimento diferente, vamos dizer assim, talvez pela localização, vai ser o que vai prevalecer. Mas no caso do GHG, que o nosso objetivo aqui é mapear e inventariar e não necessariamente chegar a um número final integralizado de emissões, convivem as duas estratégias de contagem, tá bom? É um pouquinho complexo, eu sei, a gente vai buscar tratar isso em mais detalhes. Eu entendo que existe um certo elemento de frustração, né, para quem tá no Mercado Livre e falou assim, nossa, então zerei minhas emissões. Aí que tá, não necessariamente, né? Depende um pouco dessa interpretação do que vai ser mais considerado o lado comercial do sistema ou o lado físico do sistema. A gente está num momento hoje que, pelo menos no âmbito do Programa Brasileiro do GHG Protocol, convivem essas duas abordagens, tá? Principalmente, não principalmente, para quem está no Mercado Livre, tá? Então, assim, hoje, para concluir, né, que eu estou falando demais, a gente vê a transição do mercado regulado para o mercado livre como uma ação atrativa do ponto de vista financeiro das unidades, porque vocês conseguem negociar contratos com custos consideravelmente mais baixos do que o mercado cativo. Porém, a gente não vê essa ação como uma atividade, uma ação, uma iniciativa puramente ou majoritariamente de caráter de mitigação de emissões ou de estratégia de iniciativa ambiental, vamos dizer assim. Ela, hoje, na nossa interpretação, ela está bastante mais relacionada a um ganho financeiro, que é justo, válido. Quanto mais um serviço de saúde economizar recurso, melhor. Mas a gente, vamos dizer assim, interpreta isso com menos intensidade enquanto uma iniciativa ambiental muito muito forte, né? A gente entende sim como algo interessante no sentido que sim, você dá sinal econômico de demanda por energia renovável é interessante, mas isso tem um efeito muito mais assim de mercado e indireto, né, do que efetivamente como se você estendesse um fio da sua unidade de consumo até a fonte geradora e você teria certeza absoluta que a sua energia está vindo daquela fonte geradora renovável. Não é o caso, né? Porque a energia que chega para todo mundo está vindo da rede, e o que está vindo da rede é a média de tudo que está acontecendo naquele momento, tá? Então é isso, pessoal. A gente vai tratar em mais detalhes disso, que é um assunto talvez meio chatinho, né? No nosso seminário, então reforçar o convite aí para o seminário. E se alguém quiser também conversar disso em detalhes, no particular, a gente vai ficar feliz também de fazer uma reunião com vocês, a gente pode discutir
também com mais detalhe isso, tá bom? Então é isso da minha parte. Desculpa por ter estendido aqui e não tivermos mais dúvidas, tal. Acho que o Daíro poder me finalizando aqui, deixar o pessoal almoçar. Obrigado, Eric. Da minha parte também, eu encerrei, passei todas as informações. Queria agradecer a participação de todos. Monique, não sei se quer falar alguma coisa, caso queira, fique à vontade também, mas já te agradeço pelos bastidores que você esteve tocando. E o especialista que eu vi também, que o Igor está com a gente aqui também, né? Se quiser comentar também, Igor, senão nós já vamos encerrar aqui. E muito obrigado por todos vocês estarem dispondo aí do tempo de vocês com a gente para fazer, né, construir esses inventários e a gente conseguir descarbonizar o setor saúde, tá? Caso tenham dúvidas, que nem o Eric disse, entre em contato com a gente. Se a gente demorar um pouquinho, é que a gente está com altas demandas para responder, mas nós vamos tratar com carinho cada menino que está entrando em contato aí com a gente, tanto pelo WhatsApp quanto pelos e-mails, tá bom? Então, ficamos à disposição. Muito obrigado pela participação de todos e até a próxima. E venham para o nosso seminário, né? Não esqueçam aí de colocar na agenda de vocês o SHS. Esperamos todos vocês lá. Alguém? Ah, não. Acho que só foi bater palminha. Pensei que a Júlia tinha levantado a mão. Então é isso, pessoal. Tchau, até a próxima. Obrigado.